Sérgio Oliveira, uma vez mais aqui com você, uma alegria, uma honra, na verdade, poder estar com você. Sou guardião desse trabalho da Academia HQ e se você não conhece ainda o meu trabalho, dá uma olhada aqui nos nossos vídeos, dá uma olhada no Instagram, tem os links aqui embaixo para você conferir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa aí as notificações para você se conectar com a gente, fazer parte dessa galera que está estudando sem dogmas, sem paradigmas, buscando aí a autonomia no seu processo. E para fortalecer isso, para fortalecer essa autonomia, hoje eu quero trazer para vocês um assunto, não tem muito a ver, mas tem, com a espiritualidade, com esse mundo que eu chamo de tecnologia, mas é muito assunto aqui do chão, relacionamento, você e o outro e você, como é que isso acontece? As pessoas me procuram muitas vezes porque elas estão com dificuldade, porque terminou um relacionamento afetivo, geralmente, um namoro, um casamento, enfim. E ali elas não conseguem entender por que é que não conseguem esquecer. Sabe? Você já tentou esquecer alguém, por exemplo, essa pessoa volta e você não consegue sair desse emaranhado? Ou então, sabe uma pergunta boa, por que às vezes algumas coisas parecem que são impossíveis de quebrar? A pessoa tá na dor, ela tá vivendo aquela questão de sofrimento ali, não gosto dessa palavra, mas é para deixar mais fácil de entender. E a relação já acabou, não tem mais relação ali e a pessoa não consegue sair. O que as pessoas não contam, que ninguém vai falar para você dentro do sistema é o quê? Que esse processo ele precisa ser feito não só fisicamente. Esse laço que envolve, que está preso ainda em vocês, às vezes você não consegue sair desse emaranhado aqui na superfície, por quê? Porque isso está acontecendo em outros planos. E é sobre isso que eu quero falar com você, como é que a gente desfaz isso tudo, ok? Então quero dizer para você aqui o seguinte, que nem todo relacionamento ele termina, né, no plano espiritual quando você termina no plano físico. Muitas pessoas não sabem que no plano espiritual, e é isso mesmo, entenda muito bem, você pode ter uma outra família, você pode ter uma outra vida, e a maioria tem mesmo, outras vidas, outras experiências, dependendo do número de fractais, do projeto que você está inserido. E isso afeta o teu processo aqui. Às vezes é interessante deixar alguém aqui te atordoando, te aporrinhando aqui, para que você não avance espiritualmente, né? Ou tecnologicamente, você não acesse as outras possibilidades e você fica preso aqui. Esses laços que são criados aqui, nesta dimensão, nessa estrutura, eles às vezes você não consegue quebrar nem aqui. Quem dera você ter potência para fazer esse rompimento do outro lado. Então é uma via de mão dupla. Sérgio, mas como que isso acontece? Basicamente o projeto micaélico que trouxeram aqui para nós, ele é emocional. Mas nem todos que estão aqui fazem parte desse projeto. Eu já tenho dito isso há muito tempo. E as pessoas acham que todos somos irmãozinhos, que todos somos filhos da mesma fonte, aquela coisa toda. E não é bem assim. Tem outros vídeos meus explicando isso aí. A ideia não é essa aqui. O projeto emocional ele é tão forte, ele é tão potente, que às vezes uma raça se aproxima de outra somente para aprisionar, ok? E cria esse laço, esse vínculo emocional aqui. Ele é potencializado no plano astral, e aí quando você consegue dissolver aqui, você não consegue dissolver lá, ou às vezes você dissolve lá e a tua vida vira um caos aqui embaixo. Por quê? Porque você não tem nenhuma estrutura de apoio mais, e você aqui embaixo não consegue lidar com isso mais. Esses vínculos, né, eles podem ser positivos, porque de repente lá no plano astral vocês combinaram, até aquele filme Amor Além da Vida, ele tem muito, é um filme antigo, né, ele serve para ilustrar bem isso, e aí você consegue ter uma experiência positiva, mas às vezes isso é negativo também. Tá? Isso vai gerar uma dependência, uma manipulação, o narcisismo nos relacionamentos, o assédio dentro do relacionamento. Então, esse processo, quanto mais intensa for essa relação, seja ela dentro de um nível romântico ou dentro de um nível desafiador, ela é um fator de aprisionamento. E ela vai gerar um processo para você aqui e um processo no plano astral. Aí a gente precisa entender que o tempo que você está aqui físico, esse processo que você está vivendo aqui, ele precisa ser entendido, compreendido como você está vivendo as suas relações, para você já avançar o sinal no plano astral, para você não ficar preso lá. Eu conheço pessoas, atendo pessoas que eu já fiz o trabalho no plano astral, já ajustou, mas aqui no plano físico a pessoa não consegue, ela não consegue sair desse processo. E eu quero falar um pouco mais sobre essa dificuldade que algumas pessoas têm. Então, como eu ia dizendo para vocês, eu conheço casais, eu estou falando de casais,
que não consegue romper o relacionamento aqui. Não há mais nada de conexão, não há nada de conexão. Eles sabem disso, mas não conseguem romper. Tá, o que que acontece nesse movimento? Eu preciso trabalhar a minha estrutura cognitiva aqui da superfície para que eu possa permitir que outras egrégoras entrem no processo, que outras egrégoras atuem no processo. Mas tem um fator que é determinante para que tudo isso aconteça. Eu preciso ter uma atitude. Presta atenção, vou falar de novo. Atitude. Eu preciso ter uma atitude, porque senão não faz sentido nenhum. A gente consegue fazer um trabalho no plano astral. Chega aqui, eu não consigo fazer o meu processo aqui. Então, esse é o maior problema. As pessoas não têm atitude. Sérgio, mas como que eu faço para ter atitude? Às vezes você está sentindo aí, vibrando emoções, padrões emocionais que não são seus. Aí você precisa olhar para esse núcleo familiar. De repente você está como um entrante, por exemplo, que está aprisionado num relacionamento dentro de um grupo familiar e você não consegue sair, você não consegue sair desse movimento. Por quê? Porque você foi posto aí exatamente para que você não desenvolva o teu projeto ou para que você não desenvolva o trabalho que você desejou fazer aqui, enfim, aí cada caso é um caso. Mas essa atitude, eu preciso começar a olhar para padrões emocionais, vibracionais, estrutura familiar, como é que está ali, como é que está esse processo ali, sabe? Porque às vezes você já deve ter visto casais, por exemplo, que rompem, mas eles não conseguem seguir a vida deles, eles ficam indo e vindo ali, né? Ou então as pessoas que sempre atraem pessoas que são padrões totalmente diferentes, mas diferente do comportamento dela, mas é repetitivo no processo que ela vive, que ela experimenta. Então, começa a observar se isso faz sentido para você, entender isso, é porque talvez esse momento você precisa olhar para esse movimento que está acontecendo dentro da tua história. E você precisa entender um pouquinho também que onde você coloca a tua atenção, para onde você dá a tua atenção, isso é PNL, né? A energia flui para onde está a atenção. Quanto mais você coloca essa estrutura aí dentro desse aprisionamento, eu não consigo, para mim é difícil, para mim não dá, e evita, né, assumir as rédeas desse processo, assumir as rédeas desse movimento, mais você fica preso a ele. Tá? As pessoas elas podem puxar a tua energia eletromagneticamente de forma inconsciente, e ainda se a pessoa tem aí essa força de trabalhar com as energias aqui, dentro de algumas religiões que não vou citar aqui, vai te amarrando e você fica preso, e às vezes você nem sabe por quê. Às vezes a tua crença ela não permite você avançar, não permite você entender ou expandir esse movimento de interpretar o que está acontecendo. Por quê? No plano astral, gente, acredita, existe muita tecnologia, existem seres que usam desse padrão emocional que é a vibração que a gente tem aqui, justamente para manter a prisão. É assim que funciona o jogo. É assim que funciona o jogo. Aqui a minha intenção aqui para vocês é dizer, olha, ninguém vai sair falando para você que você precisa ajustar a tua vida no plano físico e no plano astral. Se você quer manter, por exemplo, um relacionamento saudável, você tem que fazer isso aqui no plano físico e no plano astral. E se você quer romper um relacionamento, é o mesmo caminho. Não adianta você ficar querendo fazer tudo aqui, porque você não sabe, não tem noção às vezes da potência que esse trabalho está sendo feito, do investimento, né, que ele está sendo feito lá. Isso ninguém conta para você, porque às vezes você tem uma patente tão elevada dentro de um processo bem maior e você fica aprisionado aqui num romance, por exemplo, que não faz o menor sentido para você, ok? Que fique bem claro isso. Isso as pessoas não vão contar para você. E finalizando aqui, fechando depois de ter dito isso, que você precisa fazer esses 2 passos, qual que é o primeiro passo? Se eu fosse elencar uns passos para você, é você se conscientizar. Quais são as influências que estão no teu campo energeticamente? Às vezes você precisa fazer alguma coisa, às vezes você já deu aí uns bons passos, mas falta um detalhe para ser visto ainda. Às vezes alguns ciclos precisam ser fechados, você precisa parar de alimentar o vínculo energeticamente aqui na superfície, mas primeiro é no pensamento. Os pensamentos são as nossas ações ensaiando. Então você precisa cuidar dos seus pensamentos, nutrir os seus pensamentos aqui, plano físico e plano astral. E algumas técnicas, né, que você vai ajudar, às vezes uma psicoterapia vai te ajudar, né, uma psicanálise vai te ajudar, às vezes umas meditações bem feitinhas, bem guiadas. Você pode ter algumas práticas que podem fortalecer e favorecer o teu processo. Tá? Isso é muito fácil. E também você precisa fazer o quê? Reforçar a sua energia. Qual é a conexão? O que você tem alimentado? Qual é a tua conexão espiritual? Com quem você tem trocado figurinha? Com quem você tem buscado essa orientação?
para poder fortalecer você nesse projeto, nesse processo, nesse momento, porque o relacionamento ele é um projeto. E às vezes, eu estou falando aqui de relacionamento com casais, mas esses passos servem também no trabalho, de fazer o ajuste, porque às vezes no trabalho você tem alguém ali que te desafia por demais e você não entendeu ainda por que é que aquela pessoa está no teu caminho ou por qual motivo você está no caminho daquela pessoa. Então, isso aí é um fator que pode te ajudar muito a entender que você tem uma experiência aqui no plano físico e uma experiência também no plano astral. O relacionamento aqui para nós, nessa simulação, é algo muito sério, algo que merece muito a nossa atenção, tá bom? E se você sente que tem aí alguém que te prende energeticamente, que mesmo depois de anos, às vezes pessoas até que já partiram aqui do ciclo, mas está preso ali ainda, e você quer finalizar, que você quer encerrar, começar esse processo, me chama aqui no direct que a gente vai conversar, a gente tem um trabalho para isso. E se você já acha que pode lidar com isso sozinho, vai lá para o TEAC, entra lá naquele grupo, soma com aquelas pessoas, naquela egrégora, são pessoas com autonomia no teu processo, que não querem mais depender de ninguém, elas querem simplesmente entrar nesse campo e resolver as coisas sozinhas. Então você é meu convidado para estar lá também, tem um link aqui embaixo, você clica e vai ser direcionado para você conhecer o TEAC. E se você já faz parte do TEAC, já sabe como funciona, mas se você está chegando agora, até o dia 5 de abril, nós temos aqui o finalzinho da quaresma 2025, nós temos aí uma promoção, então corre lá que tem uma mega promoção. Você vai fazer parte desse grupo aí e começar a resolver as suas questões também de uma forma que você não vai ficar preso a ninguém, ok? Sou Sérgio Oliveira, agradeço uma vez mais esse trabalho, agradeço a você, a tua paciência. Nos vemos no próximo vídeo. Paz, luz, harmonia, muito raceia para você e vamos lá cortar os laços que talvez estejam te aprisionando. Forte abraço!